Romanos 5, versículo 12, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Senhor, que bênção poder ler a Tua palavra e dela aprender um pouco mais. Que tenhamos um pouco mais de Ti esta manhã. E não somente para aquilo que fazemos, mas para aquilo que cremos. E tenhamos a direção do Teu Espírito sobre uma boa doutrina, crer adequadamente, porque eu entendo que para isso Tu nos deixaste a palavra. Nós possamos crescer. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós estamos acompanhando uma mensagem que tem como título Considerações importantes sobre o pecado que herdamos. E eu não queria que essa série se tornasse uma série cansativa para você, chata, nesse momento. Eu sei que não tem sido sempre assim, mas eu estou muito preocupado com algumas doutrinas que a igreja adere sem perceber e que são equivocadas. E a gente está tratando exatamente de uma delas agora. Aquela doutrina equivocada que vai defender que nós herdamos o pecado de Adão e somos simplesmente culpados pelo pecado de Adão. Isso é equivocado. Então eu quero demonstrar para você de uma maneira mais clara, haja vista que na última oportunidade, no domingo de manhã, eu passei muito rapidamente por essa ideia e ficaram algumas dúvidas. Alguns de vocês me fizeram algumas perguntas. E eu percebi que, no objetivo de tentar correr, que sair rapidamente desse imbróglio teológico que cansa muita gente, eu passei batido demais e alguns não conseguiram pegar aquilo que eu queria. A gente percebe às vezes que algumas pessoas, elas pensam assim: poxa, se foi Adão que pecou, por que eu sou o culpado? Por que eu tenho que carregar isso? E isso já é uma interpretação equivocada dos fatos. Você não é culpado pelo pecado de Adão. Não, você é culpado pelo seu mesmo. Todo mundo aqui há de concordar que há um momento na infância, desde o nascimento da criança até uma certa idade, que ela não tem condições de conceber o que é pecado. Todo mundo concorda com isso? Que ela ainda não tem noção do que é pecar contra Deus, certo? Uma criança de 6 meses de idade tem noção do que é pecar contra Deus? Não tem. Agora, você também há de concordar que quando ela começa a fazer ali os seus 3, 4 anos, há alguma coisa errada com ela. Porque ninguém ensina o errado. E ela desenvolve por conta própria. É ou não é? Não tem um negócio estranho? Gente, a gente nunca mentiu para essa criança. Ela não sabe o que é mentira. E ela está dizendo que não foi ela. Pastor, de vez em quando eu encontro alguém, pastor, dá vontade de arrancar a cabeça fora, pastor. Com quem que esse objeto aprendeu isso? Né? Você vê a mãe revoltada. Nós não ensinamos, pastor. Ela tá na câmera, a gente botou a câmera. O que eu faço, pastor? Estou desesperado, porque foi ela. Mas ela está falando que foi o gato. Não tem isso? Você já deve ter ouvido alguma história assim. 4 anos de idade a figura. 3 anos de idade a figurinha. Pois é, você vê que alguma coisa... A gente percebe algumas crianças aqui na igreja, alguns menininhos, que já tem aquele galanteio. Aí você diz assim: meu Deus, quem que ensinou isso para esse moleque? Mas ele já tem aquele galanteio, todo mimoso, né? Como que isso acontece? E as crianças que nascem com uma inclinação ainda mais complicada, como o caso da homossexualidade. Então, a gente sabe, eu estou falando de inclinação, tá? Estou falando de doença não. Inclinação. A gente sabe que a inclinação para o pecado está em nós. A Bíblia chama isso de velha natureza, no caso do crente.
porque a anterior foi abandonada, a velha, por isso que ela é chamada velha natureza. A inclinação, preste atenção, nos fará pecar, mais cedo ou mais tarde. Estou dando um resumo de tudo aquilo que eu vou reforçar daqui a pouco. A inclinação que vem conosco, essa inclinação sim nós herdamos de Adão. A raça se tornou pecadora, inclinada ao mal, ao pecado. Nós somos geração de Adão, a inclinação vem. Ela está em nós. Mas o pecado, nosso pecado, somos nós que desenvolvemos, por decisão própria. E é a partir desse momento que pela primeira vez eu tomo consciência do que é pecado e decido executá-lo mesmo assim, realizar o pecado, que eu me torno um perdido. Ou seja, eu não sou condenado pelo pecado de Adão. Até então eu estou no estado de inocência. E aí a gente pode discutir esse estado de inocência, se Deus julgará conforme a sua onisciência, sabendo se aquela pessoa iria se converter ou não. Isso aí é discutível. Mas eu não sou condenado, porque até no caso de uma criança que morra com 5 anos de idade, e se Deus decide, no seu mistério, na sua toda a sabedoria, condená-la, porque ela levaria uma vida devassa e Deus o sabe, a condenação também é pelo pecado que, se ela sobrevivesse, ela cometeria. Percebe? O negócio é complicado, querido. Se você piscar, você perdeu o fio da meada. Então acorda aí, hein? Por isso que eu estou defendendo aqui, mostrando para você que Adão, ele complicou a sua vida, porque ele te deixou uma inclinação hereditária. Mas você é culpado pelo pecado que você comete. A partir do momento que você o desenvolveu, por conta própria, você se tornou perdido. E é isso que nós estamos defendendo, e é isso que ensina uma teoria chamada de teoria da depravação apropriada voluntariamente, que no meio protestante é muito antiga. John Milley já defendia, 1484 a 1531, esse cara viveu. John Goodwin, 1594, ele nasce, vai morrer em 1665, é o cara que vai desenvolvê-la de uma maneira mais plena. Isso tudo que eu expliquei para vocês até agora tem fundamento e precedente na história da teologia. Isso não é coisa do pastor Luciano, tá? A única coisa que eu estou trazendo para vocês de novo aqui é a possibilidade de Deus julgar conforme a sua onisciência. Uma criança, se ela viveria. É a única coisa de novidade na teologia que os teólogos estão discutindo hoje. Mas a doutrina de que o pecado, na verdade, original de Adão tenha nos transformado em culpados, no sentido de que nós herdamos, mas somos culpados no momento em que pecamos, dos nossos próprios pecados, essa doutrina é antiga. E o seu principal promotor se chama Zwinglio, que é um dos reformadores da história. Zwinglio é um camarada que estava junto com a turma lá, de Armínio, Calvino, os reformadores, a reforma protestante. Zwinglio é o suíço que vai começar a desenvolver essa doutrina e vai ensiná-la plenamente, que você não é culpado pelo pecado de Adão. Você desenvolve a própria culpa pelo seu primeiro pecado em diante. Só que a natureza vai fazer você pecar, e é por isso que todos nós pecamos. Essa natureza herdada vai nos fazer pecar. Isso nos ensina basicamente 2 coisas. Primeira delas, não estou falando ainda das lições principais não, só a nível de introdução. Primeira delas, eu não posso culpar Adão por aquilo que eu estou fazendo. Percebe como é que isso influencia na nossa vida diária? Tá? Não é culpa de Adão não, eu tenho inclinação sim, mas eu também tenho os remédios para resolvê-la. Eu era um traficante lá em 96, quando eu me converti. Eu criei e Deus tem transformado a minha vida. Nesses 27 anos quase, que eu faço agora em abril, eu tenho sido melhorado por Deus.
e que eu tenho plena consciência que não é obra minha. Não tem como melhorar sozinho, eu tentei. Você acha que eu queria virar crente? Claro que não. Mas eu vi isso como a única solução de saída para a minha vida. Eu não tinha outro caminho, a não ser esse. Então eu topei porque eu queria sobreviver, queria mudar de vida. Mas sinceramente eu tentei todos os outros primeiro, até parar sozinho. Mas ninguém consegue vencer a própria natureza sozinho. E é por isso que sem Cristo não há salvação. Sem Deus não existe salvação. Porque a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. E você não consegue fazer a santificação sozinho. É obra de Deus. A Bíblia só diz, santificai-vos, porque você tem o Espírito. Isso é para crente. Porque a Bíblia diz que o não crente, ele não entende as coisas do Espírito. Então ele não consegue se santificar. Ele não consegue melhorar. Ele consegue simplesmente disfarçar o seu pecado evidente. Lembra da parábola? Desculpa, não era uma parábola. Lembra da passagem da mulher adúltera? Que Jesus diz assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Você se lembra? Bem, na cultura judaica, os mais velhos sempre eram a referência para o restante. Eles eram os mais imitáveis. Você percebe naquela passagem de João, se eu não me engano, capítulo 8, versículos de 1 a 12, se eu não estiver enganado, para quem quiser conferir, se eu estiver enganado, por favor, alguém pare a mensagem e me diga, porque às vezes são muitos versículos, a gente troca as passagens. Quem sai antes? Deu uma soluçada no meio da frase. Tomei muita água ali, porque eu estou gripado, então eu estou tomando remédio, tem que tomar água para poder dar uma melhorada, porque senão complica. Minha imunidade caiu, porque desde o dia primeiro que eu estou comendo carne. Sem fruta, sem nada, só churrasco. Vocês vão me matar. Se a gente continuar assim, não vai dar certo. Aí eu fui para o retiro dos pastores. Aquilo lá é terrível, porque você está assim de repente, vamos lá com a gente, tem uma reunião aí, vamos embora. Ah, meu Deus, churrasco de novo, não aguento isso não. Olha, eu fiquei os 4 dias no retiro sem jantar, por causa do almoço, que eu não estou aguentando mais tanta carne. Aí você fica meio intoxicado, aí o negócio cai. Bem, onde eu estava? A minha memória imediata é péssima. Isso, os mais velhos. Muito obrigado, Daniel. Você, pelo menos, não dormiu, tenho certeza. Quando a gente olha aquele texto de João, quem são os primeiros a deixarem a cena do crime? Os caras estavam com pedra na mão já. Aí Jesus, escrevendo na terra alguma coisinha, levanta e diz assim, há quem diga até que ele estava escrevendo os pecados da galera, né? Não tem como saber. Não tem como saber. Mas ele levanta e diz assim, quem não tem pecados, então, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que eles começaram a sair um por um, a começar pelos mais velhos. Mas não eram os exemplares? É porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando perito em esconder pecado. As pessoas olham para nós e elas falam assim, exemplo. Só que nós mais velhos sabemos quem realmente nós somos. A gente só aprende a disfarçar. A gente disfarça o ódio com serenidade. Você está chateado comigo? Não. Mas por dentro você está com a metralhadora apontada. Está igual aquela cena do Rambo, dando tiro para todo lado. Você não fala, mas você pensa. Então o pecado, ele só aumenta se você não tomar cuidado do coração. Na vida do crente, ele só diminui. Porque a ação de Deus vai trabalhando conosco, vai nos dando direção, vai nos modificando, e vai nos dando o poder necessário para mudar. Sem isso, ninguém muda. O homem natural vai de mal a pior.
A Bíblia diz que é o cego guiando o outro. Então não tem como correr da realidade. Bem, é importante que percebamos que nós temos uma natureza. É aquela velha fábula do escorpião e da tartaruga. Quem já ouviu essa fábula do escorpião e da tartaruga? Ah, tem gente aí que conhece. Que o escorpião estava com a tartaruga num belo dia, num local, e veio uma enchente. Quando eles perceberam o perigo, o escorpião percebeu rapidamente que morreria afogado. E ele disse para a tartaruga: ei, onde você vai? A tartaruga já estava saindo fora. E aí ele disse: onde você vai? Onde você está indo? E aí a tartaruga disse: eu não vou ficar aqui não. Essa correnteza vai nos levar aí, vai me dar uns caldos aí, o negócio vai ficar meio complicado. Eu vou para o outro lado, está mais tranquilo, aqui é mais baixo. E o escorpião falou: me leva, eu vou morrer aqui. E a tartaruga disse: não, chegar lá no meio, você me ferrou? E aí? Você me dá uma agulhada lá no meio, eu estou morto. E o escorpião falou: se eu vou fazer isso, se eu colocar o meu ferrão em você, injetar veneno, você vai morrer, eu também morro. Isso não tem sentido. Pode confiar. A tartaruga disse: então sobe aí. Subiu no casco e foi lentamente, parecendo Miguel, tranquilamente, para o outro lado. Vocês estão rindo de quê, gente? Miguel é um cara calmo, tranquilo. Aquelas nadadeiras estilo Miguel, com tranquilidade absoluta, cruzando o rio. Quando chegou pertinho da margem, o escorpião injetou o veneno. Pum! E a tartaruga virou e falou: poxa, você me disse que não faria isso? E o escorpião disse para ela: perdão, mas é a minha natureza. Essa história reflete muito aquilo que somos. Soltos aí, eu sei quem eu sou sem Deus na minha vida. Sem a santificação, eu sei exatamente quem sou. E você também sabe quem você é sem Deus. Você sabe o quanto você é podre sem Deus. A diferença é que quando você vai ficando velho, você só vai jogando isso para debaixo do tapete. Ninguém mais percebe, porque a gente se torna perita em esconder. Mas a natureza continua ali. Não tem como correr disso. Essa última teoria de que nós desenvolvemos o pecado e aí nos tornamos culpados é muito interessante. E ela está intimamente ligada com Romanos 5,12. Em Romanos 5,12, preste atenção num detalhe que eu ainda não mostrei para você. Vou mostrar agora. Vou enfatizar uma palavra. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque, ou porquanto, todos pecaram. No original, no grego, no final do texto de Romanos 5,12, não é dito no qual todos pecaram. Ou simplesmente que no pecado, por causa dele, todos pecaram. Não, o texto vai dizer exatamente porque todos pecaram. Há algo muito importante aqui, porque na verdade a ideia correta da passagem de Paulo aos Romanos seria de que não herdamos a penalidade de Adão juntamente com a natureza adâmica. Nós só herdamos porque pecamos. A culpa. Percebe, não? Paulo vem dizendo o seguinte: todos são culpados porque todos pecamos, e não porque herdamos o pecado de Adão. Não, somos culpados porque pecamos. Nós mesmos desenvolvemos o pecado na caminhada. E é por isso que somos culpados. Com essa ideia na cabeça, preste atenção agora no texto todo, versículo 12. Porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, a natureza,
Beleza, o pecado está aí. E pelo pecado a morte. Por quê? Porque todo mundo peca, então todo mundo morre. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque nós pecamos. Todos nós vamos pecar. Não tem como fugir dessa realidade. Recebemos uma natureza, mas o efeito dessa natureza é que é catastrófico. Porque vai desenvolver em nós, vai potencializar em nós o pior que temos. Pior. Então, se aquela criança tem uma tendência para o egoísmo, ela se tornará extremamente egoísta. Se ela tem uma tendência para a homossexualidade, automaticamente ela vai desenvolver essa homossexualidade. Se ela tem uma tendência para beber, ela vai beber. Porque a natureza pecaminosa, ela proporciona o desenvolvimento de um pecado cada vez mais extenso, numeroso na nossa vida. E você segue as suas tendências. Há discussões sobre como essas tendências se desenvolvem, mas há uma coisa que é certa: a família influencia demais. Demais. Então, quando você chama pecado de normal, isso é uma influência poderosa na vida de uma criança que tem uma tendência. Haja vista que eu não estou defendendo aqui, por exemplo, que a homossexualidade seja fruto de um problema simplesmente genético. Nós não temos crianças que nascem com alguma formação inadequada? Temos ou não temos? A raça toda foi abatida, foi violentada pelo pecado. Nós não temos crianças que nascem sem o braço, crianças que nascem surdas, crianças que nascem com síndromes. Não temos? Porque a raça toda foi afetada pelo pecado. Quando você gera uma criança no seu ventre, irmã, e ela já nasce morrendo. Isso é uma realidade. Ela vai crescer, envelhecer e morrer. Ela já nasce com células sendo mortas. Porque todos nós vamos passar esse ciclo, por esse ciclo de nascimento, envelhecimento e morte. A raça se tornou defeituosa em todos os aspectos, todos eles, inclusive aspectos psicológicos, sentimentais. Hoje já é provado pela ciência que algumas crianças, já de berço, já têm mais tendência para depressão ou para ansiedade. E isso está ligado à alimentação dos pais, à genética dos pais e até mesmo à voz dos pais. Uma mãe agitada tem mais probabilidades de gerar uma criança com problemas de ansiedade. Percebe o problema? E é por isso que eu falo a importância dos pastores estudarem psicologia. Essas pesquisas são feitas por psicólogos, por psiquiatras. O pessoal vive falando que psicologia é coisa do diabo. Você acha que onde eu aprendo essas coisas? Agora, uma coisa eu sempre defendo aqui: não adianta tentar tratar pecado com psicologia. Pecado se trata com orientação bíblica, espiritual. O psicólogo não entende de pecado. Para ele, muitas vezes, se ele não for um cristão, muito comprometido com a causa de Cristo, pecado para ele é normal. Você vê homossexuais aí sendo orientados: não, você tem que ser feliz. E não é bem assim. A condenação está posta para os homossexuais diante da Bíblia. Não tem como correr. Como para os adúlteros também, para os mentirosos também, para os ladrões também. Não tem como correr. Ou muda de vida ou vai para o inferno. Não tem conversa. Agora, as tendências também nascem com inclinação pecadora. A velha natureza, lembra da mensagem passada? Atingiu a tudo. Não atingiu no seu grau máximo, mas todos os compartimentos, todas as áreas. Então deixa eu dizer uma coisa para você, guarde isso para nunca mais você esquecer.
Você não nasceu assim. Você nasceu com essa tendência. Tem que lutar contra esse negócio. Desde o princípio tem defeito. Desde o princípio tem problema. Porque você tem uma velha natureza que é terrível, que vai levar você para longe de Deus. E tem que tratar isso desde o princípio. E é por isso que nós valorizamos tanto o ministério infantil nesta igreja. As crianças, os adolescentes. Porque eles precisam entender desde cedo que eles têm uma inclinação para o mal. E se não for Cristo, a vida vai piorar muito. E vai ser condenado mesmo. Não é porque é filho de crente que vai ser salvo. Não vai. Então tem que ter um contrassenso para essa natureza terrível, essa velha natureza que a Bíblia fala. Bem, outra coisa importante que a gente precisa perceber é que não existe em nenhum lugar na Bíblia que vai dizer que a culpa de Adão foi imputada sobre nós, foi colocada sobre nós. A Bíblia diz que há uma influência de Adão, mas em nenhum lugar na Bíblia a Bíblia vai dizer que eu sou condenado por causa do pecado de Adão. Isso não existe. Até mesmo John Morrow, que viveu de 1898 a 1975, um conhecido teólogo calvinista, ele diz o seguinte: quando falamos do pecado de Adão como imputado à sua posteridade, admitimos que em nenhum lugar nas Escrituras a nossa relação com a transgressão de Adão é expressamente definida em termos de imputação. Linguagem teológica, né? Pesada, difícil, mas ele só está dizendo o seguinte: não há nenhum lugar na Bíblia que diga o seguinte: eu herdei a culpa de Adão e por isso eu vou para o inferno. Não tem. Eu sou culpado pelo meu próprio pecado. Então tem que se converter mesmo, porque é o único jeito de frear e inverter esse processo de degradação espiritual do ser humano. É Cristo. É o único que faz isso. E é por isso que quando Jesus se encontrou com Nicodemos, o que ele disse para ele? É necessário que você nasça de novo. Tem que nascer de novo. Porque você está contaminado. Né? Você já começou um processo, e para essa linha aí não tem solução não. Essa linha de vida que você está levando não tem solução não. Tem que morrer. O seu eu morre para Cristo passar a governar a sua vida. Porque aí você abre mão de si mesmo para Cristo fazer a obra dele na sua vida. É o único jeito. Tem que nascer de novo. Aí você vai passar a ser guiado pelo Espírito. Porque se você for guiado por você mesmo, não tem jeito, não tem solução. A inclinação sempre vai te levar para o lado errado. Então não tem jeito. Tem que ser guiado pelo Espírito. E aí Jesus vai dizer aquela célebre frase, né? O Espírito sopra para onde quer. É assim nascido de Deus. Ele vai pela direção do Espírito. É o Espírito que conduz. Você vai ter que morrer, porque sua vontade vai acabar. O Espírito vai conduzir você para onde Ele quiser. É a única maneira. Bem, 3 coisas que podemos aprender aqui, como um resumo. Por meio da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Isso é fato. Ok? Tudo bem até aí? E aí a gente tem que entender 2 terminologias simples. Pecado original, pecado de Adão. Foi onde nasce o pecado na terra. E depravação total. Todos nós herdamos a velha natureza. E ela nos é terrível. Isso é depravação total. Qual é a diferença fundamental entre nós e calvinistas radicais? É que no calvinismo radical, repetindo o que falei semana passada, nós fomos depravados em todas as áreas e no seu grau máximo. Na doutrina batista não, somos depravados em todas as áreas, com proporções diferentes. Algumas são mais, outras menos. E é por isso que até os maus homens sabem dar coisas boas aos seus filhos. Tudo depende de qual lado é mais depravado, menos. E isso é provado tanto na vida do ímpio quanto na vida do crente. O ímpio, você olha para alguns ímpios e você pensa assim, aliás, não crentes, porque o ímpio é depravado mesmo. O não crente, e você olha assim e fala assim, rapaz, esse cara só falta se converter. Você conhece gente assim? Você olha para o cara e fala assim, pô, esse cara é um padrão, cara. Esse cara é uma vida muito legal, é um ótimo marido. Só falta se converter.
Você pensa. E você olha para alguns, e você pensa assim, isso é a própria a prefiguração de Satanás. Não é verdade? Não tem gente assim? Que você olha e fala, como é que um cara desse abusa de uma criança desse jeito? Não pode. Pois é, percebe os aspectos diferentes? Uns mais depravados em algumas áreas, outros menos, mas todo mundo está depravado, sem Cristo. Depravação total. Quando o cara se converte, você percebe a mesma coisa. Tem gente que se santifica rapidamente. Percebe? O crescimento do camarada é colossal. Você olha assim, gente, como é que mudou rápido? Enquanto tem outros, dos quais a Bíblia vai dizer que vão chegar no céu meio chamuscados, que vão passar tão perto do inferno que quase que não chegam, que você olha para a vida deles e você pensa assim, quando é que esse cara vai crescer espiritualmente? Já tem 20 anos de conversão, é quase a mesma coisa. A gente sabe que não é, porque Deus, né, entra com boa parte, mas, e eu digo que boa parte porque há uma parte nossa na santificação, defendo isso até a morte. Esses níveis diferentes são muito, muito claros. Alguns crescem muito rápido, e outros ainda dão quase uma estagnada. Depois de um tempo, se convertem, se tornam uma bênção, mas o maior problema do religioso, crente, às vezes é esse. O cara se converte, se torna uma bênção e ele estagna. E tem muita gente parada, quase parada. A gente não pode dizer quase parado, porque teologicamente o processo de santificação está acontecendo. Seja muito forte ou vagarosamente, mas ele nunca para de acontecer. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la, ele vai santificar até o fim. Mas tem gente que dá menos ouvido, tem gente que dá mais. E isso tem muito que ver com a velha natureza. Um camarada que já tem uma inclinação maior para a santificação, outros já levam uma vida lastimável como crente a vida inteira. Ele nunca consegue decolar. E aí a gente encontra cônjuges, né? Que procuram a gente e dizem assim, pastor, mas pessoa com quem eu sou casado, não vejo espiritualidade, não vejo, como é que é isso? Nunca sai do mesmo lugar, nunca consegue. Percebe a diferença? É que a luta contra o pecado não é levada a sério, muitas vezes. Salvo se há um problema aí, psicológico, algum tratamento que tenha necessidade, que às vezes a pessoa desconheça também. Em alguns casos, pode ser só hormônio. Falta dele. E pessoas depressivas, que você olha para elas assim, e você diz assim, gente, essa pessoa não tem fé. Ela não tem condições de falar que Cristo é o Senhor dela, pela maneira com a qual ela vive. E às vezes é só falta de hormônio. Um exame de sangue resolve a parada. Um remédio adequado, uma reposição. Então tem sempre que ser levado em consideração o fator psíquico. De vez em quando algumas pessoas, elas ficam decepcionadíssimas comigo. Elas entram no gabinete pastoral, pastor depressivo, e não tem mais fé, não consigo mais voltar, o negócio está difícil, tá, pastor, olha, eu tenho um desânimo, eu não quero levantar, eu não quero vir para o culto, o que está acontecendo comigo, pastor? Vamos investigar. Tá bom, pastor, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico, procurar um exame de sangue, e eu quero ver o seu exame, quero perceber suas taxas de hormônio. O quê? Eu sei que eu ia chegar aqui, a pessoa deve pensar, né? Você que vai chegar aqui, o senhor ia ler um texto bíblico para mim? Não, primeiro eu preciso saber se fisicamente você está bem. Porque o problema pode ser físico. Toma um remedinho, já chega no outro dia, está com bolo. E aí, pastor, tal? Por quê? Porque tomou o medicamento certo, reposição de hormônio. É por isso que a gente estuda, para não falar besteira. Não, irmão, isso aí é demônio, tá? Você está com um demônio encravado nas suas costas, estou olhando daqui. Você está carregando um demônio. Por isso, tem que ter libertação. Não é assim que funciona. A antropologia cristã diz que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Ou pelo menos de uma parte material e de uma parte imaterial.
Aí os teólogos discutem se é corpo, alma, espírito, se é corpo só e espírito é sinônimo de alma. Eu não quero entrar nesse detalhe. Hoje já se defende até o quadritomismo, corpo, alma, espírito e mente. É que o teólogo levanta de manhã e fala assim, como é que eu vou complicar um pouco mais a vida de quem estuda teologia, né? Aí bota uma mente a mais, como se a gente conseguisse separar isso e estudar em laboratório. Pois é, não tem. É importante, mas não para nós agora. Bem, se nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, e eu estou terminando, corpo, alma e espírito. Vamos caminhar pelo tricotomismo. Beleza, corpo, alma e espírito. Você tem o corpo, sede da sua fisiologia, seu funcionamento fisiológico. Você tem a alma, que é a sede das suas emoções, seus sentimentos. E você tem o espírito, fonte da sua ligação com Deus, sua espiritualidade. Então, se você constitui de corpo, alma e espírito, e essas relações, essa constituição, ela é composta, e esses componentes, eles se relacionam, o seu físico afeta a sua espiritualidade. Afeta ou não afeta? Se você estiver depressivo, você vai ter dificuldade com relação à fé, porque o seu emocional também afeta a sua espiritualidade. Levanta de manhã, a coluna trava, mas você vem para o culto assim mesmo, porque você é uma pessoa de fé. Aí você senta nesse banco duro aí, péssimo, que ele é ruim, demais da conta. Já estou fazendo campanha para a gente ir. Aí, gente, eu sentei aí 1 hora esses dias escutando o pregador. Para quem tem uma coluninha meio torta como o Roberto e eu, né, Robertão? Poxa vida. Aí eu olho para aquelas 2 cadeiras ali, gente. Eu dou glória a Deus para a vida da irmã Sara. Olha essa. Teve um pastor que sentou ali e falou, nem Salomão. Pois é. Cadê que você consegue prestar atenção na mensagem direito? Se a coluna está doendo? Percebe como é que o físico altera a sua espiritualidade? Entendeu o problema? Está tudo coligado. E é por isso que a gente, quando vai aconselhar uma pessoa, a gente tem que levar em consideração o espírito, os sentimentos, vida espiritual, os sentimentos e o físico. E o tratamento começa pelo físico. Porque a gente tem que fazer igual o médico faz mesmo. A gente tem que eliminar as possibilidades mais fáceis. Eliminamos. Beleza. O problema é psicológico ou está ligado à fé? Não, não é psicológico. Porque o especialista deu laudo. Então, agora vamos tratar a espiritualidade. É problema de fé mesmo. Vamos tratar isso aí. Aí que a gente entra com a Bíblia. Para facilitar todo o processo. Porque senão eu trato o sintoma e não resolvo a causa. Isso não resolve nada. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Para a gente terminar. Isso demora. Uma das piores igrejas para tratamento espiritual que eu tive prazer de pastorear até hoje é a PIB Taubaté. Como assim, pastor? Você falou que nos ama. Claro que eu amo. Mas cuidar de vocês em gabinete pastoral é muito difícil. Vocês não dão tempo para a gente cuidar de vocês. Vocês levam o problema, mas não querem continuidade. Vocês não são dados à continuidade. Aí vocês não querem tratamento, vocês querem fórmula mágica. Não existe. Então leva lá, estou com esse problema aqui, não aparece nunca mais, porque a primeira orientação já foi meio complicada, não quero fazer, eu não acredito que seja assim, e desaparece. E continua com o problema, muitas vezes. Então a igreja ela precisa aprender a ser tratada, cuidada. Ela precisa aprender a caminhar com seus processos. As pessoas que eu mais trato aqui não são da igreja, sabia disso? Olha que loucura. As que mais trato no sentido de tratamento mesmo, de continuidade. O descrente tem mais fé na gente do que vocês, às vezes. Teve uma senhorinha aqui que a gente tratou a depressão dela, que estava terrível. E nós entramos com uma orientação pastoral, ela pediu ajuda, chegou aqui sem tomar banho, estava lastimável. E ela não era crente não. E depois, eu acho até que pela memória está muito longe de mim, mas ela até tenha se convertido depois.
E aí teve um dia que ela chegou no gabinete bem já, né? Feliz da vida. E depois da gente caminhar junto uns 12 meses, 14 meses. Ela sentou no gabinete e falei, tenho uma boa notícia para te dar. Ela falou, qual? Você está de alta. Você está muito bem. Ela falou, não. Vou ficar doente de novo. Não. Foi muito bom para a minha vida. Restaurou meu casamento, a gente está bem, a gente parou de beber, está uma bênção. Não. Eu falei, não, está de alta. Eu preciso dar o seu horário para outra pessoa que esteja precisando. Você está bem demais. Agora eu vou te dizer uma coisa, se piorar de novo, você volta. Ela nunca voltou. Mas veio ao gabinete toda semana, mais de um ano. Porque às vezes demora. Às vezes é rápido, resolve. Uma conversa resolve, às vezes não. Então, tem que ter paciência, porque senão você não consegue vencer os seus dilemas. Vamos orar? Hoje você aprendeu algumas coisas importantes. Eu fiquei devendo duas para vocês, porque por meio da desobediência o pecado entrou no mundo, de acordo com esse versículo. Como consequência, a morte passou a todos os homens, porque todos os homens, em terceiro, pecaram. Temos uma natureza que nos inclina cada vez mais para o pecado. O que é que você está fazendo em relação a ela? Como é que você está enfrentando essa batalha sua? Você está preocupado com isso? Você está levando isso em consideração? Você tem um eu aí dentro, que faz de tudo para você pecar, que ela ainda não foi, essa velha natureza, completamente eliminada. E o que é que você está fazendo com isso? Como é que está o processo de santificação da sua vida? Está indo de vento em popa? Ou você estacionou? Você precisa pensar nisso. Porque quanto mais pecado você vence, mais você agrada a Deus, e a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, muito obrigado pela palavra, por tudo aquilo que ouvimos. Obrigado porque agora conseguimos entender um pouco mais como nós funcionamos nesta batalha constante, até aquele último dia, com o pecado, contra o pecado. Abençoe a nossa santificação, nosso crescimento. Sabemos que somos responsáveis por aquilo que cremos, por aquilo que obedecemos, por aquilo que cooperamos, porque Tu nos fizeste cooperadores na santificação. Foi vontade do Senhor. Tu poderias tranquilamente fazer tudo sozinho, mas Tu tens esta ética amorosa maravilhosa de nos permitir participar, e que nós consigamos, ó Deus, vencer pecados no dia a dia com a ajuda do Senhor, no poder do Senhor, e que a nossa inclinação seja para o Senhor, que ela seja mais forte, a inclinação que vem do Teu Espírito. Nós consigamos vencer a nós mesmos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.